Será que realmente Jesus é o mais belo para você? Se Ele é o mais belo, por que você só o busca domingo à noite? Por que você só separa um tempo para Ele? No domingo à noite, e olhe lá. Se Ele é o mais belo para você, se Jesus é realmente tudo para você, por que tantas coisas roubam a sua atenção? Jesus é o mais belo para você? Se Jesus é realmente o mais belo para você, quais as palavras dele que te causam mais impacto? Você consegue lembrar uma? Dizer uma? Se Jesus é o mais belo para você, qual foi a última vez que você chorou na presença dele? Se Jesus é o seu amado, e se Jesus é tudo o que você precisa e deseja, qual foi a última vez que você ficou animado, ansioso, correndo para vir para o culto? Se Jesus é o mais belo para você, se Jesus realmente é o mais importante da sua vida, qual foi a última vez, ou qual foi o último compromisso que você desmarcou para orar e falar com Ele? Qual foi o último evento na sua agenda que você desmarcou para estar com Ele? Jesus é verdadeiramente o seu amado? Você realmente quer Jesus? Você realmente deseja Jesus? Hoje pela manhã nós vimos na pregação que foi ministrada, no estudo que foi ministrado, como que aqueles gregos, eles chegaram para Filipe e para André e disseram: queremos ver Jesus. Será que de fato você quer ver Jesus? Jesus é realmente o mais belo para você? Porque se Ele for o mais belo para você, quando no céu chegarmos e de fato vermos como Ele é, talvez a surpresa para você não seja tão grande, porque você já o conhece e é conhecido dele. Jesus é o seu amado? Dentre milhares de milhares. No versículo que lemos, nós temos essa passagem tão conhecida, a mulher samaritana, indo mais uma vez ao poço pegar água. E lá estava Jesus, junto ao poço. Ali no poço, Jesus aborda aquela mulher e pede água para ela. E você já conhece a história. No desenrolar da conversa, Jesus se oferece como sendo a fonte de água viva para aquela mulher. E Jesus disse que se ela cresce, que se ela bebesse da água que Ele a daria, ela nunca mais teria sede, mas não uma sede de Deus. Não que ela não iria sentir sede de Deus, ela não iria sentir sede mais do mundo. Essa mulher estava no 5º casamento, uma vida completamente insatisfeita, mudando o objetivo, mudando o propósito a cada momento. Jesus vira para ela e fala: se você beber de mim, você não vai conseguir mais beber de outra fonte. Aquela mulher vira para Jesus e diz:
Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Aquela mulher acha que Jesus está falando de uma água da Cezan, de uma água mineral. Aquela mulher acha que Jesus estava falando de uma água física, mas Jesus estava falando de uma água espiritual. Só que ela vira para Jesus e fala: eu quero essa água para que eu não tenha mais sede. E aqui está o grande segredo dessa passagem. Todos nós estamos com sede. Todos nós estamos insatisfeitos com alguma coisa na nossa vida. Fale a verdade, o seu casamento está do jeito que você gostaria? A sua vida financeira está do jeito que você gostaria? O seu corpo está do jeito que você gostaria? Fale a verdade para você mesmo. A cada dia que passa, estamos sedentos por algo. Estamos sempre querendo algo. É como a sanguessuga. O que a sanguessuga faz? Me dá, eu quero, eu quero. Não existe contentamento no nosso coração. Aquela mulher vira para Jesus e fala: eu quero essa água porque eu não quero ter mais sede. Ela sempre voltava ali para buscar mais água. Eu não quero ter mais sede. A verdade é que estamos sempre sedentos. Quanto mais dinheiro ganhamos, mais dinheiro queremos. Quanto mais poder temos, mais poder queremos. Quanto mais fama temos, mais fama queremos. E olha só que contraditório. Quanto mais sedentos e quanto mais buscamos essas coisas, mais sedentos ficamos. Ganhamos, e no frigir dos ovos, continuamos perdendo. Procuramos, trabalhamos, e no final das contas, continuamos perdendo. Chega no final do dia, o coração continua insatisfeito. Os amigos já não servem mais, a igreja já não serve mais. A Bíblia já perdeu o interesse, orar, nem diga isso. O trabalho já ficou chato e entediante. A vida vai ficando monótona e chata. Por quê? Porque estamos indo todos os dias lá no poço de Jacó procurar uma água que nunca vai nos saciar. A cada dia que passa, seguimos novas filosofias, novos mentores, novos palestrantes, novos teoremas da prosperidade, novos livros de autoestima. E adivinha, ali do lado do poço de Jacó está Jesus. Todos os dias nós acordamos e vamos para o poço pegar água e não vemos que Jesus está ali. E ao invés de beber da água viva, bebemos do poço de Jacó. E o nosso coração vai ficando cada vez mais vazio. Como você tem preenchido o seu coração, ou melhor, com o que você tem preenchido o seu coração? Com o que você tem preenchido a sua vida, a sua existência? Que água você está tomando? De que água você está bebendo? De que poço, de que fonte? Uma vida insatisfeita.
deserto, um terreno rachado. Como diz o Salmo 62, ou melhor, Salmo 22. A minha língua fica colada no céu da boca. Não é assim? Uma vida vazia, a boca fica seca, a língua fica seca. Você já não se interessa mais por Deus. Não, o que é Deus? Não. E Jesus está ali do lado do poço de Jacó. Jesus está ali sentado, pastor Arnaldo, ali descansando ao meio-dia, do lado do poço de Jacó. E nós não bebemos essa água. Escolhemos a água do poço. Escolhemos a água do poço. Deus, essa noite, Ele está te chamando de volta para Ele. Ele está dizendo para você: ei, eu estou aqui do lado do poço. Beba da minha água. Tenha sede de mim. Jesus está falando com você. Ei, você que veio ao poço essa noite, você que veio ao poço de Jacó essa noite, beba de mim. Beba água de mim, tenha sede de mim. E essa sede, ela não é uma sede de milagres. Quem aqui precisa de um milagre? Levante sua mão. Quem está precisando de um milagre na sua vida? Não se acanhe, levante bem alto. Isso, para eu ver praticamente a igreja inteira. Eu tenho uma lista de coisas que eu desejo. Eu tenho uma lista de coisas que se eu fosse passar a lista aqui. Mas toda essa lista, todos os milagres e todas as bênçãos são supridas inteiramente pela presença de Jesus. Nada do que eu deseje, nada do que eu queira é maior, pode ser maior do que a presença dele na minha vida. Nada que eu peça a Deus é maior do que aquilo que Ele já me deu, que é a vida eterna. Já parou para pensar nisso? Eu preciso de uma casa, a casa daqui a 50 anos, se você tem 30, daqui a 50 anos você morre e os seus filhos vão vender a casa. Mas Jesus diz que lá no Pai tem moradas celestiais. Tem moradas celestiais. Nada do que você queira é maior do que aquilo que Deus já te deu. A presença dEle, o Espírito Santo dEle no seu coração, se movendo, mudando as coisas de lugar. A grande questão, e novamente eu repito, todos os dias nós levantamos e vamos ao poço de Jacó. E Jesus está ali do lado. Está sentado ali do lado. Você tem sede de Deus? O seu coração ainda deseja conhecer Jesus? Você ainda deseja conhecer Jesus? Um verdadeiro adorador, ele tem sede de Deus. Ele tem sede. Adoração é ter a alma sedenta por Deus todos os dias. Repita comigo, 1, 2, 3. Adoração é ter a alma sedenta por Deus todos os dias. Vamos juntos mais uma vez? Adoração é ter a alma sedenta por Deus todos os dias. Eu não sei você, mas uma coisa que me irrita, e se bem que tem diminuído isso, mas quando vai deitar eu, Nayade e o Davi, ainda mais na mesma cama junto, é uma briga para quem vai pegar o copo de água de quem pediu primeiro. Às vezes é o Davi, estou com sede.
E aí você vai na cozinha, pega um copo do Homem-Aranha, ele fala, não, eu queria a água no copo do Batman. Às vezes é a Nayade, eu quero água e eu quero bastante água gelada, que ela gosta de água gelada. Mas por quê? Não dá para dormir com sede. Eu consigo dormir até com fome. Se você tem que fazer um exame de sangue no dia seguinte, por exemplo, você consegue segurar a fome ali, às 12 horas de jejum, e vai, mas com sede eu não consigo. É difícil dormir com sede. Incomoda, a boca incomoda. O corpo fica fraco. Não dá para dormir com sede. Imagina viver uma vida com sede e não conseguir saciar essa sede. Imagina viver uma vida 80, 96 anos, 100 anos, com sede e não matar essa sede. É por isso que a cada momento nós vemos cada vez mais pessoas nas drogas, na bebida, na pornografia, no jogo, no vício, procurando o poço de Jacó para se satisfazer. Mas do lado do poço tem quem? Quem está do lado do poço? Jesus está ali do lado do poço. Amém, igreja? Ele está ali. Todas as vezes que você for beber dessa fonte, se lembre, Jesus está do lado do poço. Eu não vou beber do poço, eu vou beber dele. Esse poço foram homens que construíram. Ele não, foi o Deus que encarnou e pisou nessa terra. Adoração vai muito, muito além de música, de palco, vai muito além de hinos, cânticos, vai muito além de uma voz afinada. Adoração é alguém que percebeu que é como uma corça que anseia por águas. Adorador é aquele que percebeu que o seu coração está seco. E, meus irmãos, vamos ser sinceros, uma gota de água resolve o problema desse deserto? 1 litro de água resolve o problema desse deserto, Lucas? E se eu falar para você que 1000 litros de água resolve? Não resolve. E 10.000 litros de água resolve? Um culto por semana resolve? 30 minutos de oração resolve? 5 minutos, né, pastor? Nós fomos orar por 40 pedidos. Levamos 2 horas para orar por 40 pedidos. Na quarta-feira. Levamos 2 horas para orar por 40 pedidos. Você acha que 5 minutos, 10 minutos de oração matam uma sede no deserto? O que mata a sede desse deserto? Um rio. Se você coloca um rio aqui que flui, um rio que as suas águas são vivas, que corre, esse deserto volta a ter vida. É o que Jesus está dizendo para aquela mulher samaritana. Ei, se você beber de mim, é uma fonte, é um rio que vai jorrar dentro do seu coração. Um versículo de manhã e acabou. Não, isso não é ser adorador. Isso não é ter sede de Deus. Sede de Deus é entender que você é um deserto. E que você precisa de um rio do Senhor. É o que vai ter, meus irmãos, na cidade celestial. É o que vai ter na nossa cidade lá, que já está preparada. É o que vai ter no céu. Um rio que corre, que flui do trono de Deus. É um rio. É o rio no qual uma árvore, do Salmo 1, ela está plantada junto a um rio. Você não precisa de um poço na sua vida. Você não precisa. 1000 litros de água não é o suficiente. Ele é o suficiente. Ele. E esse, meus irmãos, é o paradoxo da fé. Esse é o paradoxo. Quanto mais de Deus nós conhecemos, mais de Deus nós queremos. Quanto mais de Deus nós bebemos, mais de Deus queremos beber.
Quanto mais sede de Deus nós temos, mais saciados ficamos e mais sede temos de novo. Como que se explica isso? Admita, você está insatisfeito, porque Deus não tem sido para você aquilo que você deseja. Você está insatisfeito porque o seu coração está tão vazio de Deus que você tem preenchido com tantas coisas e arrumado problema para você mesmo. Às vezes você pergunta por que isso está acontecendo na minha vida. É você mesmo caçando os seus problemas, tentando preencher o seu vazio, ao invés de preencher o seu coração com Deus, com Cristo. É todos os dias tirando água de um poço e colocando para dentro. É uma vida insatisfeita. Salmo 42, versículo 1, diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Será que essa é a sua oração essa noite? Fale a verdade, quem aqui numa entrevista de emprego escolheria a corça ou cervo, né? Corça também significa cervo. Quem escolheria a corça como o animal com o qual se identifica? Né? Na entrevista de emprego, naqueles testes psicológicos, você coloca a águia, porque a águia ela voa alto, ela é um animal belo, né? É um predador do topo da cadeia alimentar. Não, eu escolheria o leão, porque o leão é o rei da selva. O leão dorme 16 horas por dia. O leão são as leoas que caçam para ele. Amém? Né? Talvez os irmãos aqui, eu quero ser o leão. Só levanta quando o problema está grande, não é não? Não, eu quero ser o lobo. Porque o lobo, ele lidera a matilha, ele vai na frente. Então o lobo é muito parecido comigo. Numa entrevista de emprego, todos nós escolheríamos os animais topo da cadeia alimentar. Mas quem escolheria a corça? O cervo. É um animal que é predado. Ele não preda ninguém. Ele não ataca ninguém. É um animal frágil, franzino, pequeno, fácil de matar quando você pega ele. Mas o que o cervo tem de especial? O que a corça tem de especial? O salmista, no Salmo 42, ele escolhe a corça porque a corça, meus irmãos, e eu fiz essa pesquisa, a corça com as suas orelhas, ela tem uma das melhores audições do reino animal. Ela consegue perceber o barulho de água a muitos quilômetros de distância. E ela tem um dos melhores olfatos do reino animal. Quando ela chega na água, ela consegue perceber, sem ter que beber naquela água, se aquela água tem os minerais que ela precisa. Por isso que você nunca vai ver uma corça já chegando e mergulhando, não. Ela tem um dos melhores olfatos. Sabe qual é o superpoder da corça? O urso, o leão tem as garras, os dentes, a águia tem as suas garras, o tubarão tem os seus dentes, mas a corça tem a sensibilidade. Ela sabe onde tem água. Ela sabe onde tem água. O mundo faz você querer ser um predador, mas Deus te chama para ser sensível à voz dele. O mundo quer você rosnando, amargurado, bravo, com raiva. Deus quer você sensível.
Deus colocou o Espírito Santo dentro do seu coração para falar para você: vai atrás de água. Vai nessa direção que tem água. Está ouvindo o barulho das águas? Tem água ali. É a corça. A corça. Aqui nós temos uma corça, bebendo direto da fonte. Será que você tem sido uma corça? Quando eu olhei essa imagem, eu vi um lugar de paz. O seu coração está em paz? Seja verdadeiro. Seja verdadeira e admita que não. Admita que não, admita que o seu coração está turbulento. Porque Deus não tem sido a sua satisfação. Você não tem bebido da fonte. Você tem bebido do poço. Quantas vezes Deus está ali, ali, te esperando. E você não aparece. Deixa eu te dizer, todas as vezes em que nós não aparecemos no encontro com Deus, a água dele não seca, é o nosso coração que fica ressecado. A água dele continua fluindo, sem parar. João capítulo 19, versículo 28, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. O nosso Senhor Jesus na cruz, ali na cruz, pendurado na cruz, no seu momento de maior dor, ele grita: tenho sede. Em Mateus capítulo 27, vemos Jesus bradando: Pai, por que me desamparastes? A sede de Cristo na cruz não era apenas uma sede de água, tanto que deram vinagre para ele, tanto que deram um vinho ruim para ele beber. A sede de Jesus não era apenas de água, a sede dele era uma sede da corça, alguém que estava com saudade do Pai. Pendurado na cruz, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede, sede de voltar para o Pai, sede de estar com o Pai. Por isso que deram vinagre para ele. Ele queria o Pai, ele tinha sede ali naquela cruz do Pai. O nosso Jesus, o nosso Senhor Jesus teve sede de Deus. Admita para você mesmo. Essa noite a pregação, a mensagem é uma mensagem de reflexão. Você não está bebendo da fonte. Admita que você está bebendo do poço. Admita que Deus não está saciando o seu coração por sua causa. Você tem procurado outras coisas. Admita que você tem errado o caminho. Admita que você tem tapado os ouvidos para ouvir as ondas, as águas, porque a palavra de Deus diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. É o som da voz dele. Muitas águas. Admita que você está deixando Jesus sentado do lado do poço ao meio-dia. Admita. Se eu disser para qualquer um dos irmãos: olha, Jesus está lá fora, Emílio. Emílio, diácono da igreja. Se eu viro para Emílio e falo: Emílio, Jesus está lá fora, é meio-dia de um sábado, 35 graus. Emílio vai sair daqui correndo, vai até em Jesus e fala: não, meu Senhor, não fica aqui.
Mas a verdade é que nós fazemos isso todos os dias. Jesus está ao meio-dia do lado do poço e nós o ignoramos. Semana que vem eu volto para Ele. Eu preciso de um tempo. E o coração vai ficando seco, 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 seco. Uma gota num copo cheio faz o copo transbordar, mas uma gota no copo vazio não faz nada. Salmo 42, no versículo seguinte, no versículo 2, diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Há um vazio no seu coração, há um vazio. E essa noite você precisa admitir para o Senhor que há um vazio no seu coração. Você tem procurado em tantas coisas algo que só Cristo pode preencher. Você tem tentado matar o seu tédio com tantas coisas que só Jesus pode preencher. Só Ele. Só Ele. Há um vazio no coração, há um vazio no coração de todos os homens, há um enorme buraco. Há um filósofo muito famoso do passado, não me lembro o nome dele, um nome difícil, um nome russo, mas ele disse uma frase dizendo o seguinte, que há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus. Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Meus irmãos, quando nós estamos vazios de Deus, preste atenção nisso, quando nós estamos vazios, completamente vazios, sedentos, a bússola da nossa vida, ela fica sem o norte. Você não consegue dizer não para ninguém, você tenta agradar todo mundo, ou você tenta se agradar o tempo inteiro e acaba que continua vazio. Sem um norte na nossa vida, nós aceitamos tudo e bebemos de tudo, porque não há um propósito. Corações vazios são como bússolas quebradas. Tente andar na Amazônia sem uma bússola. Quantos aviões nós já vimos que se perderam e caíram na Amazônia porque o radar deu problema? E o piloto não sabia para onde que ele estava indo. Só que tem gente que está a 1000 por hora na vida com a bússola quebrada. Você está a 1000 por hora. Só que a sua bússola está quebrada. Não vai dar certo, vai, não vai. Mas aí vem a palavra de Deus dizendo que a palavra dele é uma lâmpada, a palavra do Senhor é um farol. Se a nossa vida, se a bússola da nossa vida está quebrada, sem o norte, a palavra de Deus é o farol. A pregação dessa noite é o farol, apontando para você o caminho que você deve seguir. Você precisa de Deus. Você precisa de Cristo. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa beber da água de Cristo. Esse é o norte da sua vida. Quando Deus criou todas as coisas, lá atrás, Ele criou todas as coisas pela sua palavra. Deus, Ele
No versículo 3 disse: haja luz e houve luz, que haja separação entre as águas, que a terra dê plantas, que a terra dê animais, que as águas deem peixes. Quando Deus, Ele cria todas as coisas, Ele cria pela sua palavra, mas quando Deus vai criar o homem, quando Deus vai criar você, o versículo 26 do capítulo 1 diz o seguinte: olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus vai criar você, Ele não dá um comando para o universo, Ele não dá um comando para a terra, Ele não dá um comando para a água. Quando Deus vai me criar e criar você, Ele fala com Ele mesmo, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três, dizendo: façamos o homem. É com as minhas próprias mãos que eu vou fazê-lo. E no versículo 7 do capítulo 2 diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deus não te criou da terra, Ele te formou na terra. Tanto que esse boneco de 1,75 m, o peso não vale a pena falar, né? Mas 1,75 m, esse boneco que vocês veem aqui, de barro, esse boneco eu vou deixar para vocês. Mas o meu espírito volta para o Senhor. Eu deixo de presente para vocês esse boneco de barro, que às vezes encrava a unha. Esse boneco eu deixo para vocês, mas o espírito volta para Deus. Por quê? Porque eu não sou daqui. Ele não me criou da terra, Ele formou esse boneco, mas Ele soprou o fôlego de vida. Eu nasci no coração de Deus. Ele pensou em mim e Ele soprou nesse boneco o espírito de vida. Salmo 139, versículo 13: tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Quem aqui sabe costurar? Levanta a mão. Quem sabe costurar? Cadê? Meu pai sabe costurar, não é hora de ficar com vergonha, você sabe, né? Meu pai costura muito bem ainda. Consegue imaginar isso? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Deus, Ele nos teceu. É um trabalho manual. Não é um trabalho em série. Não é um trabalho industrial, é um trabalho manual. O Deus que colocou, meus irmãos, pense isso, o Deus que colocou todo o universo em ordem pela sua palavra, bilhões e bilhões de galáxias, estrelas, buracos negros, o Deus que colocou tudo em ordem com uma palavra, Ele me fez com as próprias mãos. Isso não te impressiona? Me teceste no ventre. Do lado do poço de Jacó está aquele que desenhou cada ligamento, cada célula. Ele sabe, se você perguntar para ele, ele fala: quantos fios de cabelo você tem? Está do lado do poço de Jacó. Mas a gente bebe o que está no poço. Aquele que só de você olhar para Ele, você sabe que Ele sabe tudo. E a gente deixa Ele do lado do poço, ao meio-dia, no sol. E pegamos água do poço. Jeremias 1, versículo 5: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Meus irmãos, Deus no sexto dia, Ele não foi no sexto dia que Deus pensou: bom,
está faltando alguma coisa aqui. Eu vou criar o ser humano. Não, não foi assim. Deus, ele foi criando tudo, mas ele já tinha pensado em mim e em você. Quando ele disse, haja luz, na mente de Deus já existia eu e você, no coração dele. Nós não cremos num Deus que improvisa. Nós cremos num Deus que é o provedor. Ele já tem preparado tudo de antemão, tudo já está pronto. O céu já está pronto, está à nossa espera. Está tudo pronto. Antes de criar você já existia na mente de Deus. Olha isso. Às vezes eu me esqueço o nome de alguém. Às vezes alguém me esbarra comigo na rua e eu olho e falo, já vi essa pessoa em algum lugar, mas Deus não. Ele tem cada um dos seus filhos na sua mente. E esse Deus, deixamos ali do lado do poço de Jacó. Deixa ele ali, do lado do poço. Nós somos especiais para Deus. Talvez ninguém nunca disse isso para você. Talvez o seu coração é tão vazio porque ninguém disse isso para você. Talvez o seu pai não disse isso para você. Talvez a sua mãe não disse isso para você. Talvez o seu marido nunca disse isso para você. A sua esposa nunca falou isso para você. Mas Deus está falando para você. Você é especial para mim? Você é especial para mim. É precioso para mim. Você é a ovelha da qual eu fui atrás. A moeda que estava perdida. O filho que foi embora e voltou. Você é especial para mim. Mas eu não sou especial para ninguém, Natan. Eu não sou especial para ninguém. Ainda que o seu pai e a sua mãe te abandonem, diz o Senhor, jamais te abandonarei. Todos os dias que você levanta, chega lá no poço de Jacó para tirar água, Jesus está ali do lado dizendo, você é especial para mim. E você diz, fica aí do lado do poço, que eu quero beber a água do poço. A única pessoa no mundo que te ama sabendo dos seus piores pecados, é a que você mais ignora. Os seus pecados mais ocultos, esses Ele conhece. E Ele diz, você é especial para mim. Mas fica aí do lado do poço de Jacó. Você tem sede de Deus? Jesus está ali do lado do poço. Isaías 55, versículo 6. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está onde, igreja? Ele está perto, Ele está do lado do poço, Ele está perto. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clame por Ele enquanto Ele está perto. Ele está ali do lado do poço dizendo, você é especial para mim. Eu tenho graça para você. Eu tenho amor para você, eu tenho perdão para você. Eu tenho uma nova vida, eu tenho uma água eterna para você. Mas é melhor deixá-lo do lado do poço. Eclesiastes 12, 7. O pó volta à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Nós vamos voltar para Ele. Vamos voltar.
Eclesiastes 3:11, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, o vazio no seu coração nunca será preenchido por coisas terrenas, nunca, porque esse vazio só se preenche com algo que é eterno, eterno. E sabe o que deixou sabe o que proporcionou esse vazio no nosso coração? Se você hoje chegar na ONU e puder, na ONU ali, de frente para as principais nações do mundo, Estados Unidos, Alemanha, diante dos principais presidentes do mundo, se você puder chegar na frente deles e alguém te perguntar, ei, na sua opinião, qual é o problema, qual é o maior problema da humanidade? Qual seria a sua resposta? Sabendo que a sua resposta iria definir o futuro da humanidade. Qual resposta você daria? Qual é o maior problema da humanidade? Talvez alguém diga, o maior problema da humanidade é o político A e o político B, é o político L e o político B. Talvez alguém diga, não, o maior problema da humanidade é a fome, temos que acabar com a fome e tudo vai se resolver. Não, o maior problema da humanidade é que tudo vai dar errado e temos que ir para Marte mesmo. A verdade é que o maior problema da humanidade e o seu maior problema... Natan, mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe a doença que eu estou enfrentando, você não sabe o problema que eu tenho que resolver, você não sabe qual é o meu maior problema. Eu sei, porque a Bíblia diz qual é. O seu maior problema e o maior problema do mundo se chama pecado. Esse é o maior dos problemas, é o pecado, porque foi o pecado que perfurou o nosso coração como uma broca, perfurando o concreto, já viu? Uma broca, ela vai quebrando tudo, quebrando, dá para colar de novo? Tenta colar esses pedaços, vai ficar igual? Não vai, ela vai perfurando, vai quebrando, é o pecado no coração do homem, o maior problema da humanidade é o pecado. É o apóstolo Tiago que diz, de onde que vem tantas guerras? De onde que vem? Dos desejos no coração de cada um de vocês. O seu coração está vazio, porque o pecado perfurou ele. Então, para preencher esse coração quebrado, é só a graça de Deus. Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, o que diz? Onde abundou o pecado? Mais forte, igreja, onde abundou o pecado? Superabundou a graça de Deus. O que é superabundar? É uma água que transborda. Você precisa ter um encontro com Deus. Você precisa mais de Deus. É isso que você precisa. Eu preciso ter uma reunião com alguém, eu preciso fazer algum curso. Você precisa ter um encontro com Deus antes de tudo. Você precisa naquele poço fazer a escolha certa. Diante do poço de Jacó, você precisa escolher a alternativa correta. Você precisa ter um encontro com Deus. E para finalizar, vamos voltar lá em João. Abra na sua Bíblia agora, João capítulo 4. Lá no versículo 39.
João capítulo 4, versículo 39, amém? Diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Eu vou repetir. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Versículo 40, assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. O Salvador do mundo. Aquela mulher ali no poço de Jacó, ela faz a escolha correta, ela abandona o poço, escolhe Cristo. Ela conta para todo mundo que Jesus tinha dito tudo dela, tinha falado cada detalhe, cada coisa que ela tinha feito. Jesus contou tudo para ela. E os samaritanos que estavam com ela insistiram para que Jesus ficasse. E Jesus fica 2 dias com eles. 2 dias com Jesus. E eles disseram: ele é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador do mundo. Abandone o poço de Jacó. Você não precisa do poço, você precisa de Cristo, você precisa ter um encontro com Deus. Ele me disse tudo. Ele me contou tudo. Nos seus olhos eu vi a minha vida. Tem muita gente que pensa que quando chegarmos no céu, vai ter um mega telão, como se fosse um telão desse, e aí Cristo vai passar toda a sua vida para todo mundo assistir, como se fosse um filme. Eu não sei, mas eu penso de forma diferente. Eu penso que quando chegarmos no céu, a nossa vida vai passar no olhar dele. Quando eu olhar para ele, a minha vida vai estar passando nos olhos dele. Porque ele sabe de coisas que nem eu sei. Nos olhos dele vai estar toda a minha vida. Toda a minha pequena e miserável vida. Nos olhos daquele que criou todas as coisas. Aquela mulher disse: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Ele me disse tudo. Se tem uma coisa que eu aprendi lendo a Bíblia, é que quando a Bíblia diz tudo, ela diz tudo. E quando ela diz nada, ela diz nada. Ele me disse tudo. Se você entendeu que Deus falou com você essa noite, e se você entendeu que é hora de largar o poço de Jacó, abandonar esse poço e beber da fonte, se você entendeu que essa noite você precisa se satisfazer apenas de Cristo, eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu já estou aqui, já estou de pé, e nós vamos adorar ao Senhor.